E todos nós aqui, no nosso viver, enfrentaremos tempestades. Talvez você diga: eu nunca enfrentei nenhum tipo de tempestade. E o que eu tenho para dizer para você é: se prepare, porque mais cedo ou mais tarde você vai enfrentar uma tempestade. O problema não está em eu e você enfrentar uma tempestade. O problema, ou o segredo, está em como nós iremos enfrentar essa tempestade. Porque os discípulos, eles estavam ali com Jesus, eles haviam se tornado discípulos de Jesus recentemente. Como pescadores, eram homens experientes com essas passagens ou esses percursos em alto mar. Mas diante daquela tempestade que se levantou, eles ficaram apavorados. Como é que você se comporta diante das tempestades da vida? Aqui está o segredo. Como que nós nos comportamos diante das adversidades da vida? Será que você está desesperado ou desesperada diante das adversidades que você está enfrentando? Mas eu quero te dizer nesta noite que você não precisa se desesperar. Você não precisa ficar apavorado. Talvez você diga: irmão Flávio, eu sou novo na fé, eu sou crente novo na fé, eu fico muito preocupado, desesperado diante de algumas adversidades. Os discípulos de Jesus também, eles haviam se tornado discípulos de Jesus recentemente quando isso aconteceu. Mas eu disse para vocês que o problema maior não é passar pelas adversidades, porque todos nós passamos pelas adversidades, mas o segredo está em como nós enfrentamos as adversidades que aparecem na nossa vida. Nós não podemos nos desesperar. Existem pessoas que no desespero diante das adversidades, elas fazem coisas que não deveriam fazer. Existem pessoas que no momento em que estão passando pelas adversidades, elas tiram a sua própria vida. Elas roubam, elas matam, elas mentem, elas traem, elas entram em um estado profundo de depressão ou ansiedade. Mas a palavra de Deus para mim e para você nesta noite é: não se desespere diante das adversidades que você vai enfrentar. Sabe por quê? Porque pode ser que você tenha uma fé muito minúscula. Jesus vai dizer aos seus discípulos, quando eles lhe acordam desesperadamente, versículo 25: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Aqueles homens estavam dizendo: Senhor, nós vamos morrer. Será que o Senhor não se preocupa que nós vamos morrer nessa tempestade? Eu pergunto uma coisa para os irmãos. Jesus, na condição de 100% homem, estava cansado, mas Jesus, na condição de 100% Deus, ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Ele estava lá na polpa daquele barco, dormindo, mas como Deus, ele estava vendo toda a situação que estava acontecendo. Como homem, ele estava descansando, mas como Deus, ele estava vendo que as ondas estavam quase cobrindo aquele barco. Como Deus, ele estava vendo que os seus discípulos estavam apavorados, e os seus discípulos não sabiam disso. Sabe por quê? Porque no versículo 27 eles vão dizer: que homem é este? Porque uma coisa é você seguir a Jesus de ouvir falar de Jesus, não é verdade?
Uma coisa é você servir a Jesus porque você ouviu o pregador pregar, porque você ouviu o pastor André falar, porque você ouviu alguém evangelizar na rua para você a respeito de Jesus. Outra coisa é você servir a Jesus porque você conhece Jesus. Você conhece o Jesus que você serve? Ou você serve a Jesus somente de ouvir falar? Eu creio que você serve a Jesus porque você teve e tem experiências com Jesus. Jesus na sua vida não é apenas aquilo que você ouviu alguém falar, é algo que você experimentou. A Bíblia diz que os discípulos, eles não sabiam ainda quem era Jesus, apesar de ter estado com ele no monte, ouvindo as suas palavras, vendo os milagres que aconteceu, que antecede esse capítulo. Os discípulos, eles disseram: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero que nesta noite você saia daqui deste culto consciente de quem é Jesus para você. Jesus para você não pode ser apenas uma história fictícia de que se contam em filmes, em desenhos animados. Jesus para você tem que ser alguém que você tem intimidade com Ele, que você ouve a sua voz através da sua palavra, que você sente a sua presença através dos louvores, através do culto que você oferece para Ele. Então lembra que eu disse que pode ser que a tua fé ela seja bem raquítica, bem pequena. Os discípulos certa vez eles disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque parece que a fé dos discípulos de Jesus era bem pequena. Pode ser que a tua fé seja pequena. Pode ser que você esteja aqui nesta noite, a tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Mas Jesus ele disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos ver muitas coisas grandiosas acontecer. E Ele pode acrescentar a nossa fé, aumentar a nossa fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível que alguém agrade a... E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de... E o que é que você está ouvindo nesta noite? Então creia que se por acaso você chegou aqui com uma fé tão pequena que diante das adversidades, das tempestades da vida, você acha que o teu barco vai sucumbir, vai naufragar, vai se acabar, se você acha que a tua vida está por um fio, não tem mais solução, eu quero te dizer que ainda que a tua fé seja pequena como um grão de mostarda, Deus ele pode acrescentar a tua fé e você vai vencer essas tempestades que surgiram na sua vida.